Shalom, meus amados, a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Oh, glória, tá chegando a hora, brevemente estaremos de volta aos cultos presenciais. Aleluia, meu irmão. Você está preparado? Então olha aí para o irmão ou para a irmã que está aí do seu lado, diga: 2020 é o ano da promessa do Senhor na sua vida. Aleluia. E aponte também para você mesmo, seja profeta na sua vida também, diga: 2020 é o ano da promessa do Senhor na minha vida. Aleluia. Tá chegando, irmão. Aleluia, tá chegando a hora. Glória a Deus. Brevemente estaremos de volta aos cultos presenciais. Temos que dar uma geral lá na igreja legal para que esteja tudo preparado para receber os irmãos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, a palavra que o Senhor traz hoje para nós está em 1 Pedro, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 19. Amém? Você está preparado para receber? Então vamos nessa. Então veja que o apóstolo Pedro fala aqui, a partir do versículo 1. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com estes pensamentos, que aquele que padeceu na carne já rompeu com o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas sim para realizar a vontade de Deus. Porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, em concupiscências, em borrachices, em glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E eles acham estranho não correrdes mais com eles no mesmo desenfreamento de dissoluções, e por isso vos caluniam, os quais hão de prestar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Porque por isso foi pregado o evangelho também aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo a Deus em espírito. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração, mas sobretudo tendes ardente amor fraternal uns para com os outros, porque o amor cobrirá uma multidão de pecados, sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações, cada um administre aos outros o dom que recebeu como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Se alguém serve, sirva conforme a força que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o poder para todo sempre. Amém. Amados, não vos assusteis com as ardentes provas que vêm sobre vós para provar a vossa fé, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. E se pelo nome de Cristo sois insultados, bem-aventurados sois vós, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós sofra como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se intromete em negócios alheios, mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus, e se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldades que o justo é salvo, o que será do ímpio, o pecador? Portanto, aqueles que padecem de acordo com a vontade de Deus, devem confiar a sua vida ao seu fiel Criador e seguir praticando o bem. Aleluias! Que palavra, hein, meu irmão? Glória a Deus! Bom, queridos, o tema que o Senhor nos deu neste ano de 2020, para todos nós que somos da Igreja Missionária Monte Moriá, foi 2020, o ano da promessa. E a cada bimestre, Deus foi nos dando um subtema.
No bimestre de janeiro e fevereiro, o nosso subtema foi libertação. E a palavra-chave que Deus nos deu para ministrar esses 2 meses foi João capítulo 8, versículo 31 e 32, que Jesus se reúne com aqueles que nele creram e diz a eles, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade vos libertará. Foi tremendo esses 2 meses, nós aprendemos que o discípulo sempre vai seguir os ensinamentos de Jesus, não importa as doutrinas que se vê aí, inúmeras na face da terra, mas o discípulo de Jesus segue a mensagem do seu mestre, segue a palavra de Deus, segue aquilo que Jesus ensinou nas suas escrituras, para a glória de Deus, aleluia, amém? E para o bimestre de março e abril, o subtema que Deus nos deu foi libertação. E a palavra-chave que Deus nos deu estava lá em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e versículo 2, que o apóstolo Paulo diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas seja transformado e renovado no vosso entendimento, para que você possa experimentar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Então nós entendemos com isso que nós só podemos experimentar a vontade de Deus quando nós somos renovados no nosso entendimento, quando a gente passa a pensar como Deus gostaria que nós pensássemos, a viver conforme a vontade de Deus, a seguir os ensinamentos do Senhor. E esses 2 meses de março e abril foi uma bênção, foi muitas outras palavras que Deus foi nos dando e nós fomos desenvolvendo esse tema nesse sentido, tudo ligado ao tema principal, que é o ano da promessa, para a glória de Deus, amém? Então, no terceiro bimestre, que é maio e junho, Deus nos deu um outro subtema que foi identidade, e a palavra base que Deus nos deu foi de Gênesis capítulo 1, do versículo 26 ao versículo 28, que nos mostra que Deus nos fez a sua imagem conforme a sua semelhança, e Ele mandou a gente dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Aprendemos com isso nesse bimestre que Deus não nos fez para dominar sobre as pessoas, Deus nos fez para dominar sobre essas coisas que estão sobre a terra, e com as pessoas nós temos parceria, nós temos comunhão, nós temos relacionamentos a cada dia mais. Ele também coloca o relacionamento que nós temos que ter com as autoridades que Ele mesmo levanta sobre nós. Nós devemos ser sempre submissos a essas autoridades que Deus coloca sobre as nossas vidas, porque Deus está velando pela nossa vida através dessas autoridades. Foi tremendo o que Deus ministrou no mês de maio e de junho para nós, através de cada palavra que foi ministrada aqui, para a glória de Deus, amém? Então nós estamos agora no 4º bimestre, que é junho e agosto, e o subtema que Deus nos deu foi tratamento, e a palavra base estava lá em Deuteronômio capítulo 8, versículo 2 e 3, que mostra as provações que todos nós passamos, e Deus às vezes permite isso exatamente para provar o que está no nosso coração, para saber se nós verdadeiramente vamos seguir a Ele ou não, se nós vamos obedecer a sua palavra ou não, se nós vamos ser fiéis a Ele ou não, e isso é muito forte, e nós estamos nessa pegada agora de tratamento, por isso que veio essa palavra agora de 1 Pedro capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 19, e nós vamos agora discorrer em cima disso, para a glória de Deus, aleluia. E a partir do versículo 1 diz assim, ora pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne rompeu com o pecado. Então ele está dizendo que você deve estar armado com esse pensamento que Jesus rompeu com o pecado. Ele está te dando a direção de que você também tem que romper com o pecado. Você não pode aceitar o pecado por muito tempo na sua vida, não, meu irmão. Rompa com isso, porque isso só traz destruição na sua vida. A Bíblia diz que Jesus não pecou, mas ele não teve acordo nenhum com o pecado. Então nós que pecamos, ele agora nos perdoa e nos traz de volta agora para que nós possamos romper com esses pecados, definitivamente vivermos uma vida santa, uma vida para a glória de Deus, meu irmão. E ele complementa aqui no versículo 2, diz, para que no tempo que vos resta ainda na carne, não vivais mais segundo a concupiscência dos homens, mas segundo a vontade de Deus. O que é a concupiscência dos homens? Concupiscência dos homens é os desejos desenfreados, aquele tipo de desejo que o homem não consegue conter e ele vai lá e faz a besteira. Então Deus está dizendo assim, não viva mais assim, amém? E no versículo 3 ele diz assim, porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, ou seja, antes de nós conhecermos a Cristo, nós vivíamos essa vida fazendo essas concupiscências, essas coisas erradas o tempo todo.
Aí ele diz assim, andando em dissoluções, em concupiscências, em borrachices, em glutonarias, em bebedices e em abomináveis idolatrias. Em outras traduções falam de sensualidade, falam de bebedices. E no versículo 4 ele diz assim que as pessoas acham estranho depois que você sai dessas coisas, porque ele diz assim, e eles acham estranho não concorrerdes mais com eles nos mesmos desenfreamentos de dissoluções, e por isso vos caluniam. No versículo 5 diz assim, os quais hão de prestar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos, ou seja, cada um de nós vai prestar conta de todas as coisas que nós fizemos diante do Senhor, seremos julgados. Amados, isso vai ser algo muito sério. A Bíblia diz, haverá um tribunal mundial, todos nós estaremos diante do Senhor e vai mostrar um telão lá, todas as coisas que nós fizemos. Então, de que vale essa vida de hipocrisia agora? De que vale as pessoas viverem fazendo coisas erradas, escondidas? Não vale a pena, porque isso tudo vai ser exposto no dia do julgamento, irmão. A vergonha não vai ser na sua casa, a vergonha não vai ser no seu bairro, na sua escola, na sua faculdade. Não, a vergonha vai ser internacional. Internacionalmente, se nós não nos arrependermos agora dos nossos pecados, dos nossos erros, isso vai ser exposto publicamente e nós seremos condenados publicamente se a gente continuar andando nesse tipo de dissolução, nesse tipo de vida desregrada, desse tipo de vida completamente fora dos padrões que Deus ordenou. Quantos estão me compreendendo? Tanto é que ele diz assim no versículo 6, porque por isso foi pregado o evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Nós não podemos mais viver essa vida de morto-vivo, meu irmão, porque se nós vivermos uma vida de pecado, nós estamos mortos para Deus e no final ainda seremos julgados por isso. Nós precisamos viver uma vida limpa, uma vida santa, uma vida em santificação a cada dia mais diante do Senhor, para a glória de Deus. Amém, queridos? E no versículo 7 ele diz assim, e já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. É o nosso tema, seja sóbrio e vigiai em oração, porque nós estamos vivendo os últimos tempos, é exatamente isso que Deus quer que nós estejamos atentos a isso. Quando ele diz assim, seja sóbrio, significa dizer, não seja embriagado, não seja aéreo, esteja ciente das coisas que está acontecendo. Então, ciente das coisas que está acontecendo, você tem que vigiar e orar mais sobre todas as coisas que você vê, ouve e presencia e vive. Então estejamos atentos a essas coisas, nos devotando mais em oração para a glória de Deus, amados. Em nome de Jesus, amém? E no versículo 8 ele diz, mas sobretudo tendes ardente amor fraternal, uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados, ou seja, o nosso relacionamento com os irmãos deve ser um relacionamento sadio, um relacionamento em amor fraternal, que nós possamos respeitar uns aos outros e vivermos uma vida íntegra a cada dia mais, uma vida que seja exemplo para todos os outros, para a glória de Deus, amados. Não é fácil, mas é isso que Deus quer de cada um de nós, para a glória dele. Nós devemos dar testemunho dessas mudanças e transformações, disso que Deus nos tirou da vida passada que nós vivíamos, para vivermos hoje uma vida em santificação a cada dia mais, para a glória de Deus. E no versículo 9 diz assim, sendo hospitaleiros um para com os outros, sem murmurações, ou seja, que nós devemos sempre receber os irmãos com amor, com carinho, com um tratamento digno e honroso a cada oportunidade que nós tivermos, para a glória de Deus, irmãos. E aqui no versículo 10 ele diz, cada um administre aos outros o dom que o recebeu como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Eu peguei uma outra tradução, eu achei muito lindo isso aqui. Tem algumas outras versões que falam assim, nesse versículo 10 ele diz assim, servir uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu do Senhor. Se alguém serve, sirva conforme a força que Deus deu a cada um, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Quantos compreenderam isso? E no versículo 12 ele diz assim, amados, não vos assusteis com as ardentes provações que vêm sobre vós, para provar a vossa fé,
como se coisa estranha vos acontecesse. E no versículo 13 diz: mas alegrai-vos no fato de serdes participantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. No versículo 14 diz: e se pelo nome de Cristo vós sois insultados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Olha que palavra, irmão. Todas as vezes que a gente recebe uma afronta porque nós decidimos servir a Cristo, significa dizer que isso está acontecendo porque repousa sobre nós o Espírito da glória de Deus. E muitas das vezes isso incomoda as pessoas terrivelmente, mas incomoda só aqueles que querem viver verdadeiramente uma vida em dissolução. Mas aqueles que querem viver uma vida santa, louvo a Deus pelas nossas vidas, e por isso nós devemos estar dando glórias a Deus sempre quando essas coisas acontecerem. Tanto quanto nós somos insultados ou quando nós somos louvados por causa da vida de Cristo em nós. E aqui no versículo 15 ele chama a atenção de todos nós para que nós não demos péssimo testemunho. Então ele diz assim, que nenhum de vós sofra como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios alheios, mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Ou seja, que a gente não deve padecer por ser homicida, por ser ladrão, ou por ser malfeitor, ou como quem se intromete em negócios alheios. Nós não devemos padecer por essas coisas, mas se nós padecermos como cristão, nós não devemos nos envergonhar disso, e sim nós devemos glorificar o nome do Senhor por isso, porque Jesus também padeceu, Jesus também sofreu nessa terra. E o próprio Jesus disse, do mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo. E aqui no versículo 17, uma advertência muito forte também que diz, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus, e se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Isso é uma advertência muito séria, porque o julgamento do Senhor vai começar pela sua própria casa, para depois ele julgar os ímpios. E no versículo 18 diz, e se é com muita dificuldade que o justo será salvo, o que será do ímpio, do homem pecador? E no versículo 19 ele diz, portanto, aqueles que padecem de acordo com a vontade de Deus, devem também confiar a sua vida ao seu fiel Criador e seguir a vida praticando o bem. Então, independente das situações, essa é a nossa trajetória, irmão. Ninguém vai ser salvo por fazer o bem. A gente vai ser salvo por se arrepender dos nossos pecados. A Bíblia diz a respeito disso. Mas a Bíblia nos diz que nós precisamos seguir a nossa vida fazendo o bem. Apesar de nós sabermos que a salvação não vem disso. A salvação se dá por se arrepender dos pecados e receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e seguir os seus ensinamentos a cada dia mais e esperar o momento do arrebatamento chegar, que já está próximo, viu, amados? O mundo já está sendo preparado para receber o anticristo e a igreja já está sendo preparada para o arrebatamento. Então fique atento. Então vigie e ore, meu irmão. Seja sóbrio, vigie em oração. Precisamos estar atentos para essas coisas, em nome de Jesus, meu irmão. Por favor. Então, meus amados, vamos orar agora nesse momento. Curve a sua cabeça em reverência ao Senhor. Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nós queremos apresentar as nossas vidas diante do Senhor e queremos entender, ó Deus, que o Senhor nos tirou uma vida de concupiscências que nós vivíamos antes para nos levar a uma vida agora em santificação a cada dia mais diante do Senhor e procurando fazer sempre o bem a cada dia mais em nome de Jesus. Então, por favor, Senhor, tem misericórdia da vida de cada um de nós, vem sobre as nossas vidas nessa hora, porque nós reconhecemos que ainda somos cheios de falhas, somos homens e mulheres falhos diante de Ti, por isso nos colocamos diante de Ti, te pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas faltas para contigo, porque nós precisamos nos aprimorar a cada dia mais, nós precisamos nos aperfeiçoar a cada dia mais diante do Senhor, e que aquele sangue precioso que verteu do teu corpo chagado, do teu corpo ferido ali naquela cruz do Calvário, que esse sangue precioso venha sobre as nossas vidas nesta hora, nos purificando e nos santificando, perdoando os nossos pecados, as nossas faltas para contigo, as nossas abominações, as nossas transgressões. Ó Deus, vem sobre as nossas vidas nessa hora, tem misericórdia das nossas vidas, tem misericórdia das nossas famílias, nos ensina o caminho que nós devemos andar a cada dia mais, nos livra da tentação, nos livra do mal, em nome de Jesus, Senhor. Tem misericórdia de nossas vidas, em nome de Jesus nós te pedimos.
Cobre-nos com o precioso sangue do Senhor sobre as nossas vidas nessa hora, nos purificando e nos santificando. Abençoa as nossas vidas, abençoa as nossas famílias, em nome de Jesus. Nos ensina os teus caminhos a cada dia mais. Abre o nosso entendimento para a tua palavra, em nome de Jesus. Dai-nos discernimento espiritual, dai-nos sabedoria espiritual para vivermos nesses últimos tempos com tantas coisas, com tantos problemas, com tantas situações terríveis que nós temos visto ultimamente, Pai. Então nos dá sabedoria para vivermos nesse mundo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, até o momento chave, até o momento ideal, o momento da Tua volta, o momento do arrebatamento, para a glória de Deus. Então nos ajuda e nos fortalece a cada dia mais, é o que te pedimos, ó Deus, e já te agradecemos no nome santo do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, para a Tua glória e para o Teu louvor, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, meu irmão. Eu espero que você tenha recebido em nome de Jesus. Amém, meus amados. Mas ainda não acabou, não. Agora nós temos um testemunho poderoso de um irmão que nos falou. Eu tenho certeza que se eu falasse para ele que eu ia falar aqui, ele ia dizer, não, pode falar meu nome, pode falar, não tem problema não, porque ele fala isso para todo mundo. É muito tremendo o que Deus fez na vida dele. Então, a Bíblia diz assim, irai-vos, mas não pequeis, né? Então esse irmão, ele tinha um problema de temperamento seríssimo. Ele disse que se alguém contrariasse ele, ele tinha um surto de ira terrível, algo assim explosivo, que se ele tivesse com alguma coisa na mão, ele jogava no chão, quebrava, e era uma coisa horrível. E aí ele veio para Jesus. E depois que ele veio para Jesus, Deus permitiu dele passar por uma situação, se eu não me engano, parece que ele estava consertando um ferro, apertando um parafuso num ferro, alguma coisa assim, não me lembro bem como foi, e daí alguém fez algo para ele que desagradou ele, e ele pegou o ferro e pá, jogou o ferro no chão, quebrou o ferro para tudo quanto é lugar. E daí, irmão, o Espírito Santo entrou poderosamente na vida dele. O Espírito Santo fez ele se ver naquela situação toda, e ele parou e olhou e disse assim, meu Deus, será que Deus vai me permitir ir para o céu com essa explosividade toda, com tudo isso? E ali ele se arrependeu amargamente, porque o Espírito Santo começou a convencer ele que aquele temperamento, aquele comportamento dele estava completamente errado. E ele se arrependeu, chorou muito, amargamente. E dali por diante Deus curou ele daquilo e nunca mais ele teve esses ataques explosivos. E a partir daí o Espírito Santo começou a controlar as emoções dele de uma maneira maravilhosa e poderosa. Mas ele disse que sempre ele vigia com relação a isso, para não voltar a ser o que era antes. Amém, amados? Então eu queria dar esse testemunho para vocês, para a glória de Deus, de como Deus vem, transforma a nossa vida, faz essas coisas velhas do passado ficarem todas para trás, e vem um tratamento poderoso dele, restaurando o nosso caráter, a nossa personalidade, o nosso temperamento. Todas as áreas da nossa vida são restauradas pelo Senhor. Veja bem o que eu vou lhe dizer. A psicologia atual, humana, diz que é impossível se mudar o caráter de um homem e etc. Mas Deus faz isso. Quem se lembra de Saulo, que depois virou apóstolo Paulo? Era um matador, era um homem terrível. E Jesus deu um toque especial e ele foi transformado e renovado no seu entendimento e passou a experimentar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. E Deus quer fazer isso com todos nós. Amém, amados? Quem pode dar um glória aí maravilhoso? Então, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz que excede todo entendimento, que os anjos do Senhor estejam à sua frente, à sua retaguarda, à sua direita, à sua esquerda, em cima, embaixo, te protegendo, te guardando, te livrando de toda ação do maligno. Todo projeto do inimigo contra a tua vida, todo projeto de homens e mulheres malignos contra a tua vida, cai por terra hoje, pelo poder do nome santo do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E a bênção do Senhor te alcança em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amados. Shalom!